Vamos orar pelo pastor. Soberano Deus, ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor já colocou no coração do teu filho a palavra. Então continue, Senhor, falando com a tua igreja. Usa o teu servo como instrumento afinado, Senhor, nas tuas mãos. E assim seja conforme a tua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. As palmas, louva Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja, aproveitando que já estão em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esther. Livro de Esther, antes de Jó, depois de Esdras, antes de Apocalipse, depois de Gênesis. Amém? Glória a Deus. Depois de Neemias. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Versículo 6 e 7. Capítulo 2, livro de Esther, capítulo 2, vamos com calma. Livro de Esther, capítulo 2, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados de Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência, formosa à vista, morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai, a tomara por sua filha. Podeis assentar em nome de Jesus. Senhor, precisamos da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção. Sem a Tua presença nada somos. Dependemos da Tua voz, dependemos da Tua palavra que sai do Teu trono. Clamo a Ti, Senhor, para que a Tua graça e bondade seja revelada aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra ela venha como uma flecha atingir o alvo que precisa, que é os nossos corações. Senhor, de mim mesmo nada tenho. Sou dependente e carente da Tua vontade e do Teu agir. Fala conosco nesta noite, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, eu não sei qual é a necessidade da Tua igreja, eu não sei qual é a necessidade que cada um aqui está, mas eu sei que o Teu Santo Espírito conhece a cada um, e o Senhor é aquele que pode fazer, porque Teu é o agir e o efetuar. A Ti rendemos graças e glória no nome de Jesus. Amém. Quem já ouviu falar de Esther? Amém? Maravilha, então podemos ir embora? Não? Vamos lá. Quem era Esther? Quem foi Esther? O livro de Esther, se você pegar um livro para estudar, você vai ver que em nenhum momento você vai encontrar o nome de Deus citado no livro. Mas nós podemos entender que durante a história, durante o processo, nós vemos o agir e o trabalhar de Deus em cada situação. E o livro de Esther, ele conta o relato de um povo judeu que fora trazido da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, na qual o rei que reinava naquela época era Jeconias. Ele era o rei sucessor. E ele se rendeu quando Judá foi cercada e Nabucodonosor trouxe o povo cativo para essa terra. E ali ficaram cativos. E dentro desse povo veio também Mardoqueu e Hadassa. Quando nós olhamos para a história de Esther, nós vemos que ela foi uma rainha, sim. Mas qual o processo que ela chegou para até entrar ao trono? Esther era uma pessoa, como nós acabamos de ler, ela era uma jovem que perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe, mas ela não perdeu o temor ao Senhor e a obediência que ela tinha para com Deus. E assim a Esther, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu, na qual foi o seu tutor
perante a sua vida até ela chegar ao trono, e depois do trono ele se tornou ministro também da cidade. Mas para entender um pouquinho o que aconteceu para que ela se tornasse rainha, se nós pegarmos lá o capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim, que o rei Assuero, ele fez uma grande festa no seu palácio. E naquela festa, foi uma festa pequena, de apenas 18 meses. 180 dias de festa. Pouquinho festa. 3 meses de festa. E ele resolveu festejar com toda a sua grandeza e o seu esplendor. E ele trouxe os nobres e trouxe toda a sua extensão, trouxe cada um da sua cidade aonde ele governava. E para nós entendermos, Assuero ele reinava por 120 províncias, ou seja, 120 estados. Ele era um rei que reinava desde a Bíblia nos fala que ele reinava desde ali da Etiópia até a Índia. Pequeno reinado dele. Um homem que foi colocado para reinar, para governar. E ele resolve fazer uma festa e convida todos os seus ministros de cada província para fazer uma festa, para mostrar o poder da sua glória. E a palavra nos diz lá no versículo 7 do capítulo 1, que no versículo 6 ele começa dizendo que as tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes e cordões de linho fino, púrpura, argolas de prata, colunas de mármore, leitos em ouro e prata. Tinha pouca riqueza esse homem. E aí ainda fala que cada copo não era um igual ao outro, cada copo era diferente, era um copo de ouro. Imagina o esplendor como foi essa festa, durante 3 meses de festa. Só que no decorrer dessa festa, ele trouxe a sua comitiva. E a sua rainha, na época, Vasti, também fez uma festa para as mulheres que acompanhavam os seus governantes daquela época. E em determinado momento da festa, o rei, a palavra de Deus nos diz que lá no versículo 10, que ele já um pouco alterado, com o coração alegre do vinho. Alegria nós encontramos em vários lugares. Mas talvez você tenha procurado alegria em lugares onde você não tem encontrado. Porque a alegria que você procura está em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que diante dele, até a tristeza salta de alegria. Talvez você tenha procurado alegria em várias partes e não encontrou. Seu coração pode estar triste nesta noite. Mas eu tenho uma notícia para você. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se você tem chorado até este momento, eu te convido a começar a se alegrar no Senhor, porque o Senhor é a alegria do Senhor é a nossa força, é isso que nos mantém de pé. E o rei alegre, ele convida a Vasti, a sua esposa, para que adentrasse também na festa. Não era costume, porque estavam separados, eram festas separadas, mas ele queria mostrar a grandeza, ele queria mostrar o seu poder, queria mostrar a beleza da sua esposa. E convidou Vasti para essa festa, para entrar. Porém, ela recusou. Imagine o rei numa festa com os convidados, tendo um pedido negado. Vasti talvez não pensou nas consequências que isso pudesse trazer para a vida dela. Ela simplesmente não apareceu. E aquilo se tornou uma afronta para o rei. Uma situação de família, nós temos uma discussão familiar, um ponto familiar, uma indecisão entre a família. Ele chamou, ela não foi. E aquela questão que era familiar passou a ser política. Estendeu-se para todas as nações, porque ele estava com convidados. E aí a palavra de Deus nos diz, continuando o texto, no versículo 10 a seguir, a Bíblia fala que ele chamou os seus conselheiros, mesmo ele sendo rei, tendo autoridade. Ele não quis submeter à vontade própria, ele procurou conselhos com aqueles que estavam à sua volta.
Há momentos na vida que, por mais sábio que você seja, ouça aqueles que têm experiência. Jovens, você pode achar que é o dono do seu nariz, mas obedecer pai e mãe é princípio, é honra. E a Bíblia fala: vós jovens, obedecei os pais, para que os seus dias se prolonguem. Desobediência é ato de feitiçaria, e Deus não se agrada. Obedeça os anciões, obedeça as autoridades, porque elas são constituídas por Deus sobre sua vida. Ah, mas eu não gosto. Muitas das vezes eu não gostava. Algumas coisas que a minha mãe me pedia, eu não gostava. Mas eu jamais deixava de atender, porque princípio não se quebra, princípio se vive. E honrar pai e mãe é princípio bíblico, é mandamento bíblico. Honra pai e mãe se você quer viver muitos dias na face da terra. E aí, ele chamou os sábios que estavam com ele e falou: o que nós podemos fazer com essa situação? Porque deixou de ser uma questão familiar e passou a ser uma questão política. Versículo 16 do capítulo 1 diz que ele então disse Memucã, na presença do rei e dos seus príncipes: não somente pecou a rainha Vasti, mas também contra os príncipes e contra todos os povos e em todas as províncias do rei Assuero. E o que ele fez? O conselho que Memucã deu a ele: olha, meu rei, se for da tua vontade, que estabeleça um pacto, que Vasti, ela não entre mais na tua presença, e que ela seja deposta, e que ache uma rainha melhor para que assuma o seu lugar. Será que muitas das vezes Deus tem nos chamado e nós temos recusado os seus convites? Aqui nós temos a figura de um rei, mas quantas das vezes Deus tem nos chamado para os particulares e nós temos negligenciado a vontade de Deus? Quantas das vezes Deus tem chamado: olha filho, eu quero ter um particular, sabe? Quando a palavra de Deus fala: fecha a porta do teu quarto, entra e ora teu pai oculto, que ele revelará a ti. Muitas das vezes temos sido negligentes ao chamado do Senhor também. A rainha recusou, e nós temos recusado também a vontade do Senhor muitas das vezes. É uma questão de nós analisarmos a nossa conduta como cristão, como filhos, como servos do Senhor. Porque nós falamos que nós somos servos e Ele é Senhor. E algum servo discute com o Senhor, por acaso? Algum servo tem autonomia para afrontar o seu Senhor, por acaso? Em toda a história, se nós formos verificar, os servos, quando afrontavam, eram o quê? Muitas das vezes castigados. Não que o nosso Deus seja um Deus castigador, não é isso. Mas se Ele é Senhor sobre nossas vidas, como fala lá em Malaquias 3:10, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Até que ponto nós temos honrado ao Senhor? Com a nossa conduta, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos? Até que ponto temos honrado ao Senhor? E assim o rei seguiu o conselho de Memucã. A rainha Vasti foi destronada. Então, passado um tempo, no capítulo 2, versículo 1, fala assim que, passado essas coisas, apaziguado o furor do rei, toda a ira passa. No entanto, a Bíblia nos dá um conselho: ireis, mas não pequeis. A ira passa. Eu posso me irar, mas eu não posso cometer o ato da ira. Irar é natural,
Mas cometer a ira, não. Aí entra o autocontrole, que entra o Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, vai falar sobre os dons do Espírito. Passado o furor do rei, ele lembrou da Vasti, e o que fizeram e o que tinha decretado a seu respeito. Então ele resolveu procurar uma nova rainha. E aí chegamos no versículo 6 e versículo 7. Então, Esther, uma moça que tinha tudo para não chegar ao trono, mas houve graça aos olhos de Deus sobre a vida dessa moça, a qual ela obedeceu o seu tio Mardoqueu, que foi o seu tutor. Não era pai dela, ela poderia falar, mas você não manda em mim. Mas ela obedeceu os conselhos, pela sabedoria, ela obedeceu por honrar a vida dele. Não tinha pai, não tinha mãe. Qual seria o destino dessa jovem? Ninguém saberia. Mas Deus viu graça sobre a vida de Esther. E ela não se vitimizou por aquilo que aconteceu. Ela não ficou questionando a Deus porque não tinha pai, porque não tinha mãe. Ela não questionou a Deus pelas dificuldades que ela tinha passado na vida. Em nenhum momento você vai ver ela questionando a Deus. Mas você vai ver Esther obedecendo à voz de Deus e aos seus mandamentos. E a obediência fez com que ela chegasse ao trono. E a palavra de Deus diz que, dentre todas as mulheres, no versículo 17, versículo 15, vamos começar do 15, diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mordequeu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma ela pediu, senão o que disse a Hegai, o eunuco da guarda do rei das mulheres. Alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto havia. E assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa dele ao 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real sobre a sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Deus tem um lugar de honra para você. Deus tem um lugar de honra para nós. Mas para chegarmos a este lugar de honra, tem um percurso, tem um período, tem um tempo, tem ações que dependem de mim e de você, para que a glória de Deus se manifeste sobre nossas vidas. Ouvir e não praticar é semelhante àquele homem, como a palavra de Deus nos diz lá em Mateus, que construiu a sua casa sobre a areia, e vendo os fortes ventos a derrubou. Porém, aquele que ouviu a palavra e edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, é semelhante àquele homem que edificou a sua vida sobre a rocha. E vendo os ventos, a casa não caiu. Aonde você está edificando a sua casa? Assim como Esther alcançou graça aos olhos do rei, Deus também tem olhado para nós com graça, com favor e com misericórdia. E nesta noite não é diferente. A graça, o poder, a misericórdia do Senhor está sobre nossas vidas. Nós começamos a cantar Vale de Ossos Secos. A palavra foi sobre morte de filha, a filha da viúva de Naim. Aí você fala, o que tem a ver com essa palavra? A vida da Esther também poderia ter sido acabada se ela não obedecesse, se ela não perseverasse, se ela não temesse ao Senhor. E se você for estudar o livro de Esther, é um convite como pastor, Osania já fez, começamos hoje o livro de Esther. Vai ser um prazer ter vocês estudando com a gente. E você vai ver no decorrer desse livro,
que em meio a toda a trama que foi feita para que o povo de Israel, para que os judeus fossem exterminados, Deus tem um plano na qual houve restauração em toda a nação. E através de Esther e através do seu tio Mardoqueu, uma das festas comemoradas hoje em Israel é a festa do Purim, que você vai encontrar lá no capítulo 9 de Esther, a festa de Purim. É uma celebração sobre a vitória daqueles que tentaram contra o povo de Deus. Assim como teve festa no castelo, Deus está preparando uma festa para nós. Se você se lembrar do convite que já foi feito, lá em João capítulo 14, vou para o Pai preparar-vos lugar, mas eu virei outra vez para levar-vos, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esse convite foi feito para mim, foi feito para você, está sendo feito para todos, a quanto amam e obedecem ao Senhor. Só que não se esqueça, o convite está sendo entregue, que é a palavra. A decisão de ir para a festa é minha, é pessoal. Ninguém vai te obrigar a ir ao céu. Deus chama, convida. Quem decide ir ou não é eu e você. Só que vai ser muito triste chegar naquele dia e não ver você lá. Então, o dia é hoje, a hora é agora. Cantamos, louvamos aqui hoje, mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos, isso acontecerá. E eu te faço uma pergunta, se acontecer agora, podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? A festa está pronta no céu. A mesa já está preparada. Os convites cabe a nós entregar para aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Somos a noiva de Cristo. E toda noiva quer que os convidados estejam presentes na sua festa. O noivo Jesus nos incumbiu de levarmos o convite, que é a palavra do Senhor, a todos a quanto não conhecem. Agora, eu e você, como noiva, temos entregue tantos convites que foi confiado a nós? Esther se tornou rainha. Nós somos a noiva de Cristo. E a Bíblia fala que assim como a coroa foi colocada sobre a cabeça de Esther, Apocalipse fala que o Senhor tem uma coroa para cada um de nós. Só que Apocalipse fala, e todo aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Só que para receber a coroa temos que vencer. Vencer o cansaço, vencer o desânimo, vencer a empatia, vencer muitas das vezes o meu alto eu, né? Vencer as minhas vontades. Mas vale a pena. Vale a pena abrir mão de tudo isso. Porque o que você acha que é bom na terra, você não sabe o que está te esperando no céu. É muito melhor. Corremos atrás de muitas das vezes riquezas, bens materiais. É lícito, é lícito. Comereis o melhor dessa terra. Só que quanto o ouro aqui é tão valorizado no nosso mundo, né? O ouro, ele tem um preço alto no mercado. Lá no céu ele só serve para ser pisado, porque lá as ruas são de ouro. Aquilo que o homem corre aqui atrás, lá no céu já está preparado para nós. E eu convido você a refletir nessa palavra. Tem uma coroa te esperando no céu. Eu não sei o dia em que ele virá. Eu não sei o dia em que o anjo há de tocar a trombeta e seu nome será chamado, meu nome será chamado,
Eu não sei qual é esse dia, mas eu te falo uma coisa de todo o meu coração. Eu aguardo esse dia. Eu aguardo esse dia, porque um dia lá eu verei aqueles que partiram antes de mim, que descansam no Senhor. Lá não haverá mais morte nem choro. Sofrimento é findado, porque lá é um novo corpo. Teremos um novo corpo, teremos uma nova veste, teremos um novo nome. Apocalipse fala que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Vale a pena, meu irmão, vale a pena. Não desista de lutar pela sua salvação. Jovem, salvação é individual. Papai e mamãe não vai levar você para o céu. É você que tem que seguir ao Senhor, negar a si mesmo e querer ir morar com Ele. Alguns de nós já chegaram lá, mas eu aguardo o dia em que a trombeta há de soar e que todos nós possamos reunidos estar diante do trono, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor pelos séculos dos séculos, porque a Ele pertence toda a glória, toda exaltação, todo louvor a Ti damos, Senhor, porque Tu és digno da nossa adoração. Exaltado é o Teu nome, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Prepara, não deixe com que nada faça com que você perca a sua coroa. O tempo passa, ouvimos isso, ouço isso desde menino, mas a promessa aguardo no coração, que um dia eu o verei face a face como Ele é. Um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 minutos, mas que nós possamos estar preparados, sendo obedientes à voz do Senhor, andando segundo os seus conselhos e guardando os seus mandamentos no nosso coração. Aleluia, Senhor, nós queremos Te louvar pela Tua palavra. Senhor, aguardamos a coroa que nos foi prometida. Como Paulo nos ensina: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Tendo por certo que aquele justo juiz há de conceder não só a mim, mas a todos aqueles que amam a coroa da vida eterna. Por isso, Senhor, aqui neste mundo nós passamos por provações, até mesmo por privações, mas não queremos abrir mão, Senhor, daquilo que Tu tens preparado para nós. Por isso, nessa noite, a minha oração é que o Senhor fortaleça o nosso coração, que o Senhor levante aquele que estiver caído, que o Senhor dê força ao que estiver fraco, que nesta noite, Senhor, o bálsamo do Teu Espírito venha sobre cada coração, que a Tua palavra, Senhor, venha germinar 100 por 1 sobre nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, aguardar fielmente na Tua promessa, que o Senhor nos fez, que um dia virá para buscar a Tua noiva. Que quando o Senhor tocar as trombetas, a Tua noiva possa estar preparada, adornada para encontrar com o noivo. Que naquele dia, Senhor, nós possamos subir jubilosos cantando: Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo fortaleça as nossas vidas, trazendo sobre nós graça, favor e misericórdia do trono do céu para os nossos dias. Nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque Tu és fiel, Senhor, no nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.
Pastora Marina, por favor. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais este culto maravilhoso, Senhor. Agora despede o teu povo, Senhor, debaixo da tua proteção. O Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, operando Deus, e a graça, a comunhão, a virtude e a doce consolação do Espírito Santo, repouso esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém.